Você ouve agora Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quero acolher você nesta quarta-feira. É bom estar com você novamente no programa Palavra do Coração. Eu e você precisamos entender que a secura espiritual não é sempre um castigo, uma correção. Mas muitas vezes a secura espiritual é disposição de Deus para nosso maior bem, para nos conservar humildes, para que São Paulo não se tornasse vaidoso com as graças que tinha recebido. O Senhor permitiu que ele fosse molestado com tentações. Ele mesmo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que a grandeza das revelações não me exaltasse, me foi dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear. Então veja, aquele que reza, aquele que ora a Deus com espiritual doçura, com gozo espiritual, faz pouco. A pessoa que quando eu pergunto, por que você vai na igreja? Eu vou porque eu sinto uma paz. Essa pessoa não está agradando a Deus. Na verdade, está agradando você. Por que você vai à missa? Eu vou na missa porque lá na missa eu sinto uma alegria tão grande. Então você não está indo à missa por causa de Deus. Você está indo à missa por causa da sua alegria. Isso não é maturidade espiritual, isso não é agradar a Deus. Percebe aqui, então, que é preciso a gente pensar um pouco sobre o que nos faz permanecer, inclusive no serviço de Deus. Você pode, inclusive, pensar comigo. Uma pessoa que vai sempre na sua casa quando tem festa, quando tem pernil assado, quando tem churrasco, mas na hora que está faltando comida nem aparece lá, essa pessoa gosta de você? A mesma coisa é a vida espiritual. A pessoa que só persevera nas coisas de Deus quando está tudo bem. Só vai à missa, à igreja, ao trabalho pastoral, porque sente algum tipo de consolo espiritual. A gente conhece os verdadeiros amigos na penúria. Deus conhece os seus fiéis servos por meio da provação, por meio da secura espiritual. Quando Deus manda esse tempo de aridez, que São João da Cruz chamou de noite escura da alma, quando Deus permite isso, é para, de fato, conhecer os seus verdadeiros amigos. Um santo que sofreu muito a secura espiritual na oração foi conversar com o seu diretor espiritual, um outro santo, e ele falou assim: olha, quando o inimigo tentar você para deixar a oração, você tem que responder assim: eu decido-me a permanecer na oração pelo amor a Jesus Cristo, mesmo que seja algo que me custe mais do que eu imagino. Essa deve ser a resposta que a gente precisa dar quando formos tentados a parar de rezar, quando parece que a oração é perda de tempo. Nessa hora você tem que falar assim: aqui estou para agradar a Deus. O São Francisco de Sales diz que se nós nada mais fazemos quando rezamos do que afastar as distrações e tentações, significa que estamos rezando bem. Aquela pessoa que no tempo da secura espiritual persevera na oração, receberá de Deus maiores graças do que aquele que reza sempre com gosto, com prazer espiritual. Eu aprendi muito cedo que a pior oração é aquela que eu não faço. Isso tudo ficou muito concentrado naquela música É Preciso Orar. Quem abandona a oração abraça a tentação.
Um padre contou que um certo sujeito se confessava que, pelo espaço de 40 anos, nunca experimentou consolação espiritual quando rezava, mas que mesmo assim rezava conforme aprendeu da sua mãe. Ele se sentia tão fraco, tão incapaz de fazer uma obra boa. A pessoa que age assim está caminhando na santidade. São Boaventura diz que muitos que durante a oração não têm a tentação que desejam, servem mais a Deus do que outros que a conservam, porque esta falta os obriga a serem mais zelosos. Quando você tem tudo, quando tudo acontece do jeitinho que você quer, você acaba ficando relaxado. Você acaba pensando que achou o que procurava. Se Deus permite que eu e você passemos por tentações, tentação contra a pureza, contra a virtude, não devemos reclamar. Devemos aceitar aquela provação como oportunidade de demonstrar a Deus o nosso amor. Lembra de São Paulo? Citei o exemplo dele agora há pouco. Ele dizia que rezou muitas vezes pedindo a Deus para afastar aquela tentação. Qual foi a resposta de Deus para São Paulo? Está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te é suficiente. Noutra tradução, basta-te a minha graça. A graça de Deus é suficiente, inclusive se nós estamos passando por terríveis provações. Basta-te a minha graça. Foi a resposta que Deus deu a São Paulo. E assim, quando Deus não nos concede a graça de vivermos libertos das tentações, a gente tem que rezar assim: Senhor, pode fazer, permita o que o Senhor quiser. A tua graça me é suficiente. Mas ajuda-me, Senhor, para que eu não perca a tua graça. Perder a graça de Deus é viver na desgraça. Por isso Deus deixou o sacramento da reconciliação. Se na hora da tentação, na hora da dificuldade você caiu, confessa, porque você precisa da graça. E quando você permanece no pecado, permanecer no pecado significa permanecer na desgraça. Não são as tentações, mas o consentimento na tentação que vai nos privar da graça. São Padre Pio dizia: eu não posso impedir que a mosca pouse na minha pele, mas eu posso impedir que a mosca bote ovo. A mosca veio, toca a mosca. A mesma coisa é a tentação. Tentação vem, você consente com a tentação, começa a pensar, aceitar, discutir, conversar com a tentação, pronto. É como a mosca que botou ovo. E ovo de mosca vira uma desgraça depois, hein? Quando resistimos às tentações, a gente se torna mais humilde. E acabamos por merecer mais favores do Senhor. Aprendemos a recorrer a Deus com mais frequência. E conseguimos ficar longe da possibilidade de ofender a Deus. Deixa eu rezar por você agora. Querido Deus e Pai, quero nesta hora colocar nas Tuas mãos a minha inteligência, a minha vontade, os meus sentimentos. Senhor, quero aprender com o testemunho dos santos a suportar tudo por amor a Vós. Eu estou pedindo agora, Senhor, pelas pessoas que estão passando pela secura espiritual e que hoje precisam aguentar, precisam perseverar. Quero pedir, Senhor, que a potência da Tua bênção visite estes meus irmãos e irmãs, para que agora sejam fortalecidos para perseverar na fidelidade a Ti. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração.